E aí, pessoal, o futebol feminino e o Grenal que nenhum gremista gosta de contar. Nós vamos falar aqui nesse vídeo da distância entre o futebol feminino do Grêmio e o futebol feminino do Internacional e todas as suas consequências. O que quer dizer o futebol feminino neste momento? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes que tal, aprender um trabalho simples que permite ganhar mais de R$ 4.000 por mês na segurança de casa. É perfeito para quem busca uma renda extra, uma nova renda principal, e não é preciso ter experiência nesse segmento que tem muitas vagas e que poucos conhecem. Portanto, assista a apresentação no link aqui da descrição. Entenda um pouco mais dessa atividade para começar a trabalhar ainda hoje. Sim, ainda hoje. Entenda esta oportunidade. Gente, futebol feminino é algo que alimenta e a gente deve cada vez mais conversar sobre isso. O Internacional está disputando o Campeonato Brasileiro, a final do Campeonato Brasileiro, e movimentando muita gente em relação ao esporte, colocando torcedores em grande número, batendo recorde jogo após jogo de participação do público. O Grêmio tem futebol feminino também. E Grêmio Internacional, historicamente, são clubes que se equivalem. Eles estão sempre um pouquinho na frente, outro, mas sempre com o mesmo tipo de preocupação sobre as mesmas coisas. Historicamente é assim. Categoria de base, futebol profissional. Eu não estou falando aqui do resultado do campo, eu estou falando da preocupação, da ideia de gestão, de conceito. Quando se tem no campo de jogo, como o Internacional tem nesse episódio contra o Corinthians, mais de 40 mil pessoas e um grande movimento em volta de algo, nós precisamos refletir para também entender qual o caminho do Grêmio em relação a essas questões. Para isso, o que eu fiz? Eu fui procurar para entender as estruturas. Por que invariavelmente o Inter vence o Grêmio nos Grenais? Por que invariavelmente o Inter tem o maior número de atletas convocados, por exemplo? Por que invariavelmente o Grêmio não consegue ter uma estrutura que de alguma maneira faça esse enfrentamento de forma mais igual? Aí vai dizer, César, mas o Grêmio tem lá o Campeonato Gaúcho, o Grêmio disputa com o Inter. Sim, a distância de Grêmio Internacional aqui no estado é gigante. O Grêmio conseguiu esse ano, por exemplo, uma visibilidade lá numa Copa do Brasil feminina, que perdeu para o Corinthians na final, até brigou até o último momento. Tem uma série de coisas positivas. O Grêmio tem um trabalho profissional, o Grêmio tem executivo, o Grêmio tem uma série de situações. Mas a gente vai aí para a questão de gestão, para a estruturação, para algo que é muito importante se avaliar, quanto o Grêmio coloca lá. No portal de governança do Grêmio, o Grêmio coloca a equipe do futebol feminino ou o trabalho do futebol feminino dentro do guarda-chuva das categorias de base. Então, por exemplo, tu não consegue dimensionar quanto o Grêmio gasta efetivamente ou investe efetivamente com o futebol feminino. Algumas situações a gente pode, rapidamente, conversando com pessoas, descobrir. Vou dar um exemplo. O Grêmio investe perto de R$ 150.000 por mês com categoria de futebol feminino. 150.000. O Inter investe 500. Ou seja, é 3,5 vezes mais. É muito mais do que o Grêmio investe. Tá, mas beleza, César, aí é opção de gestão e tal, beleza. Vamos para o trabalho. Como é que é o trabalho? O Internacional tem, aluga o Sesc e tem no Sesc toda a sua estrutura. O Grêmio aluga o Vieirão, que é lá em Gravataí. Até aí, beleza, César, não faz muita diferença não. Calma, tá tudo dentro do normal. O que tem de errado? Calma. Lá no Vieirão tem um campo de treino. Neste um campo de treino, o Grêmio treina o sub-20 e o time profissional. Ou seja, o Grêmio tem um campo de treino para dois times. Aí eu já começo. Tá legal isso aí. Mas não tem categoria de base? Tem categoria de base. O Grêmio tem sub-14 e o Grêmio tem também o sub-17.
17. Estes treinam em Eldorado. Então, o sub-20 e o profissional treinam no Viorão. E o Grêmio tem, por exemplo, na figura do Yura, o Yura é o diretor político. O Yura é jogador famoso, eu sou ídolo do Yura, adoro o Yura. O Yura é o diretor, ele é o cara que toca tudo. E ele tem, o filho dele é o treinador do sub-20, mas também é o assistente técnico do profissional. Então eles se viram, eles trabalham, eles tentam, eles lutam. O Grêmio que tem praticamente todas as atletas do futebol do time principal são atletas oriundas de outros lugares, o Grêmio faz investimentos, claro que a gente está falando de realidades financeiras muito diferentes, então o custo das meninas ainda é muito mais baixo, mas existem diferenças estruturais, sobretudo no orçamento desigual do futebol profissional, que de alguma maneira distancia muito o Internacional em relação ao Grêmio. O Grêmio tem outro problema, o Grêmio não tem a facilidade de negociar com a Arena, por exemplo, a participação das meninas jogando na Arena. O Grêmio teve 2 jogos na temporada. 2 jogos na Arena. O que, convenhamos, sempre tira o torcedor de perto da relação com as atletas e com o futebol feminino. O Grêmio precisa resolver isso. Tratar o futebol feminino também, desculpa, como algo de dentro desse guarda-chuva do Grêmio. A comunicação também, o Grêmio fez uma opção de colocar a comunicação dentro do guarda-chuva do Grêmio. Então, as meninas, assim como a base, assim como o profissional, estão ali dentro. Vou pegar um exemplo, Twitter. As meninas estão dentro do Grêmio, né? O Inter tem o Gurias Coloradas, o que acaba criando uma nova vertente de comunicação para as meninas. O Grêmio fez a opção por botar dentro do guarda-chuva. Aqui tudo é Grêmio. Só que quando joga o sub-20 e o futebol feminino, o Twitter do Grêmio cobre o sub-20 e não cobre o futebol feminino. Ou vice-versa. O Grêmio não faz a cobertura de todos quando existem jogos concomitantes. O que também dá pro futebol feminino uma linha secundária no tratamento desse negócio. É uma lógica. Vou pegar o exemplo, o Grêmio profissional joga e o futebol feminino profissional joga. Quem que a gente vai encontrar algum tipo de cobertura no Twitter? No Grêmio profissional. É lógico isso. Agora, se tu tem alguma coisa na linha das meninas do Grêmio ou das gurias gremistas, tu poderia ter um tratamento um pouco diferente. Então, essas situações, de alguma forma, colocam isso. Existem outras que a gente discute bastante, que são alojamentos diferentes. O Grêmio não tem alojamentos tão bons, o Inter tem essa questão do hotel do Sesc, que dá também para o Internacional uma distância em relação ao Grêmio. Existe um ponto que é muito forte em relação a isso, porque tu entregar melhores condições para quem ainda não tem grandes salários é importante tu ter estrutura. A busca, por exemplo, por patrocínios, ela é mais efetiva no lado do Internacional do que do lado do Grêmio. O Grêmio tem dentro também do departamento profissional, lá do departamento de marketing, uma ideia de buscar feminino. Eu certa vez conversei com o Beto Carvalho sobre isso e ele é muito intenso, mas o Grêmio não tem algo direcionado para o futebol feminino. A parte de assessoria, como eu disse, nas redes C, ela desvinculada, mesmo o Grêmio tendo também um trabalho de assessoria que a gente precisa valorizar aqui, com meninos que estão trabalhando muito bem, mas que tem alguns limites. Esse Grenal, eu não queria estar contando aqui, mas é preciso que a gente fale para saber qual vai ser o caminho. Qual vai ser o caminho? O Beira-Rio hoje recebeu muita gente e me parece que ali tem uma ferramenta de inclusão. Não tem cobrança de ingresso. Muitas pessoas hoje conheceram o Beira-Rio que não tem condição financeira de ir no Beira-Rio em jogos de futebol profissional. Por que o Grêmio não acorda para isso? Por que o Grêmio não lê a necessidade de ter no futebol feminino também uma ferramenta de inclusão? A necessidade de se ter maior participação dos gremistas em relação a todas as bandeiras do Grêmio. Todas as bandeiras. Quando se entrega a bandeira do Grêmio, é preciso dizer isso, seja no futebol feminino, futebol de salão,
basquete, futebol 7, que ano passado teve aí um barulho também. Sempre que se coloca a bandeira do Grêmio, se pensa, onde tem um gremista, o Grêmio está vivo. Onde está a bandeira e a camisa do Grêmio, o Grêmio está alimentando alguém. E me parece que esse é o ponto principal. Qual é o conceito? Qual é a ideia? O Grêmio tem futebol feminino porque é uma obrigação da CBF? Ou o Grêmio tem futebol feminino porque quer o futebol feminino? Essa é uma pergunta que, inclusive, eu vou fazer para os candidatos. O que nós queremos com o futebol feminino? O que nós queremos com essas outras relações de marca que o Grêmio tem? Futebol feminino, o Grenal feminino, que eu não gosto de contar, mas vamos tocar nesse assunto, porque acho que o Grêmio precisa pensar muito sobre isso também. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.